Nós estamos celebrando já o terceiro domingo da Quaresma, e ao longo desse tempo quaresmal, nós diversas vezes a liturgia vem nos chamando a atenção sobre a necessidade da conversão. Se Deus nos chama a conversão, significa que, de fato, os nossos corações, a nossa vida, ela é comprometida pelos pecados. Todos os dias nós estamos diante entre o bem e o mal. Optar ou não por Deus e pelo reino de Deus é uma escolha que cada um de nós deve fazer. O pecado é uma realidade que bate à porta dos nossos corações. Nossa natureza humana foi visitada, foi ferida pelo pecado. Por isso, dentro de nós existe uma forte tendência a não converter-se, a viver como se Deus não existisse. E essa mentalidade, ela está muito presente, infelizmente, no mundo de hoje. Basta a gente ver quantas pessoas que vivem como se Deus não existisse, às vezes até dentro das nossas famílias, né? Pais, mães, famílias onde as crianças nascem sem, talvez, nunca ouvirem falar de Deus. É o mundo em que nós vivemos. Por isso que Deus está sempre nos convidando, nos chamando. Lembremos que este tempo em que nós aqui vivemos é o tempo da paciência de Deus. Na parábola de hoje, muito bem aplicada, diz que o vinhateiro, né, falou, o dono da vinha, né, Jesus contou uma parábola, que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela para procurar os figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já fazem 3 anos que venho aqui procurando figos nesta figueira e não encontro. Corte-a. Por que está ela inutilizando a terra? Esta passagem, ela é rica em significado. Quem, meus irmãos e irmãs, é esta figueira? Quem que vocês acham? De quem que está falando? Será que é de uma planta? Não. A parábola, Jesus usa a imagem da figueira para dizer outra coisa. A figueira, sabe quem que é? Somos nós. Lembra aquela passagem que diz: vós sois os ramos e eu sou a videira. O ramo que não estiver ligado a mim não produz fruto, antes secará e morrerá. O padre fez um exemplo, né? Já outras vezes. Quando nós plantamos uma árvore frutífera, seja ela qual for, o que nós esperamos daquela árvore que a gente planta, cuida, rega e aduba com amor e carinho? Que aquela árvore faça o quê? Produza frutos. Qual decepção quando uma pessoa que plantou um pé de fruta, cuidou, regou, investiu, passou 1 ano, passou 2, passou 3 e de repente vai lá reclamar os frutos e vê que aquela árvore foi cuidada, foi zelada, tudo que ela precisava receber, recebeu, mas não produziu fruto. A pessoa que plantou aquela árvore, seja ela que for de limão, de caqui, de laranja, ou uma videira, ou um pé de figo, plantou, cuidou, esperava que produzisse frutos. Quando vê que não produz, se decepciona. Meus queridos e queridas, esta imagem diz respeito a nós. Nós somos uma videira, nós somos uma árvore que foi plantada com amor e carinho. O que Deus espera de nós são os frutos.
Não basta só produzir sombra, tem muita gente por aí produzindo sombra. Deus não quer sombra, Ele quer os frutos. Porque está esta figueira, veja a palavra, inutilizando a terra. Se não produz o que deveria produzir, está inutilizando, não serve. É forte? Significa que Deus espera de nós alguma coisa. Foi para isso que Ele nos mandou, que Ele nos criou. O padre já falou tantas vezes que nós não estamos no mundo apenas para fazer peso na terra. Nem para somar na estatística, se nós somos 7 ou 8 bilhões, não. Deus, quando me criou e te criou, Ele nos fez para um objetivo, que é conhecer, amar e servir a Deus. Produzir frutos, fruto de amor, de caridade. Então essa passagem hoje, ela nos chama a atenção para isso. Nós somos uma figueira que está produzindo figos? Somos uma videira que está produzindo frutos? Ou foi só plantado e não produz nada? Já fazem 3 anos que venho aqui reclamar os frutos, diz o dono, e aqui é Deus falando, já fazem 3 anos que eu venho aqui, mas eu não encontro nada. Ficou triste, ficou decepcionado, e disse, olha, é melhor cortar, porque se está inutilizando a terra, vamos tirar, e no lugar dela vamos plantar uma outra árvore que dê seus frutos no seu tempo. Alguém pede, Senhor, vamos ter um pouco mais de paciência, mais 1 ano, vou cavar, veja o que diz aqui. Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, vou cuidar, pode ser que ela venha a produzir frutos. Mas, se mesmo assim não der frutos, então tu a cortarás. 2 vezes no Evangelho também, hoje Jesus diz, se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Foram falado que Pilatos havia mandado matar um monte de pessoas, misturando o sangue deles, daqueles 18 que morreram, que a torre de Siloé caiu sobre eles e eles acabaram morrendo, como se fosse um castigo, como se fosse uma vingança, por causa dos pecados. Jesus disse, olha, se vocês não se converteres, morrereis todos do mesmo jeito. Está vendo? Se não vos converterdes, morreremos todos do mesmo jeito. Toda a nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, é um constante convite à conversão. Nós precisamos todos os dias nos converter. Porque o pecado, ele nos visita, ele bate a porta do nosso coração. Nos faz as propostas de viver como se Deus não existisse. Quais são os frutos que nós vamos apresentar a Deus no dia do nosso juízo? Jesus, no dia do juízo, Deus não vai dizer, olha, quantos anos você viveu na terra. Não. Ele vai pedir quais são os frutos que você produziu lá na terra. Entenderam? Não é quantos anos eu vivi na terra. Agora, quais... Você viveu 80, 90, 100, 20, me apresente os frutos, eu quero ver os frutos. De amor, de bondade, de justiça, de caridade, todo o bem que a gente faz. O nosso amor a Deus, nosso amor à igreja. Hoje nós estamos aqui reunidos, que bom, este é um fruto.
fruto da nossa participação ao sacrifício da Santa Missa. Quando nós saímos de casa, quando talvez nós deixamos tantas coisas melhores para fazer, talvez, não sei. Eu não tenho certeza que não existe nada melhor no mundo do que ir na missa, mas de repente alguém possa achar que comer um churrasco é melhor do que participar da missa. Eu discordo, mas cada um. Estamos aqui rezando, então nós estamos, de uma certa forma, é um fruto que nós estamos produzindo. Quando você faz o amor, a caridade, quando você ajuda, todo o bem que nós fazemos na igreja, fora da igreja, na família, na sociedade, são frutos. É desses frutos que Jesus está falando. E esses frutos nós devemos produzir. Deus vai nos cobrar sobre isso. Não é o tempo que nós passamos aqui, não. O tempo para Deus é muito relativo. A Sagrada Escritura diz que para Deus 1 ano é como se fosse 1000 dias, e 1000 dias é como se fosse, um dia. Um ano é um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O tempo é muito relativo. Agora, as coisas boas que nós fazemos aqui, o amor a Deus, o amor à igreja, a nossa experiência, a nossa intimidade com Deus, e isso sim vai contar o dia em que nós não mais estivermos aqui. E ele vai chegar, Mais cedo, mais tarde ele chega. Por isso o evangelho de hoje diz, duas vezes Jesus fala, se vocês não se converterem dos vossos pecados, vocês morrerão da mesma forma. Então que o tempo da Quaresma seja esse tempo oportuno para a nossa conversão. Converter o coração, voltar o coração para Deus, é isso que Deus espera de cada um de nós. Que o nosso coração não se afaste dele. Vamos agradecer a Ele então por esse tempo privilegiado, onde Deus vai nos formando, nos orientando, a sua liturgia vai nos catequizando, fazendo com que o nosso coração se volte sempre cada vez mais para Deus. Louvado seja nosso Senhor.